Pessoal, tudo bem? Nós então vamos hoje fazer um resumo do capítulo 4 do livro de Janesini. Temos aqui os convidados brilhantes, ilustres, além dos nossos convidados habituais, o Dr. Marcondes veio nos prestigiar e aí nós vamos comentando. Então, Dr. Marcondes, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Bernardo. A satisfação é minha. Que bom. Aqui é um resumo, então, do capítulo 4, o dúplex das veias superficiais no contexto da preservação de safena. No início falamos, então, a importância do refluxo, que é considerado acima de 0,5. Quando se faz a curva Doppler, aqui eu só salientei as coisas mais importantes para a gente passar mais rápido. Quando se fala em Doppler fluxometria, se o contorno for branquinho, a gente vê que não há turbulência. Se o contorno for preenchido na Doppler fluxometria, é sinal que há uma turbulência. A veia saltada, né? Tem que ver os calibres, os pontos de reentrada. Quando existe um refluxo lento e prolongado, a gente pensa que possa ser ou um estreitamento da fonte do refluxo, ou um estreitamento da saída desse refluxo, ou que a veia possa estar estreitada por um episódio de radiação, de radioterapia, de flebite, pode estar parcialmente obstruída. E depois vamos falar então os dois probes, que é o de 7-12 e 3-8. Tá? Os curvos são 3-8 e o reto 7-12. Agora, falamos um pouco das manobras de provocação de refluxo. Recordando então, o que são essas manobras? As manobras usando a pressão abdominal. Eu acho que eu tenho que tirar isso, porque eu não consigo mostrar com... Bom, tudo bem. Manobras usando a pressão abdominal, que seria a manobra de Cremona e a manobra de Valsalva. Alguém recorda o que é a Cremona? Não tô lembrando. A Cremona sopra um canudinho. Ah, do canudinho. É o Valsalva que sopra um canudinho. As manobras usando o fluxo anterógrado. A compressão manual é a mais conhecida e a manobra de Paraná, alguém lembra? Qual é a manobra de Paraná? De empurrar o paciente. Isso. Como é que é? É quando se dá um impulso para que o paciente vá pender o peso do corpo, a gravidade para frente e acaba fazendo uma contração muscular nas panturrilhas. Acho que é isso, né? Tu já viu, Marconi, essa manobra de Paraná? Alô? Tá fora do ar. Primeira vez que eu ouvi falar nesse manobra de Paraná. Aí eu conheço as tradicionais, Valsalva, compressão manual. E aqui tem mais a Wunstorff. Nem a Cremona eu não me lembrava dela. Eu estou vendo aí. E a Wunstorff, alguém lembra? O hálux? Exato. Elevação do hálux, ou contrair o hálux. Tá? Essa eu tenho um artigo que eu vi, tem um artigo no Flebology que o cara fala, ele pesquisa refluxo só mandando levantar o dedão do pé. Legal. Ele compara com a compressão manual. Olha aí, legal. Eu tenho que achar esse artigo, eu não lembro onde ele, mas eu já li ele. E as manobras usando gravidade, ele sugere que é mais efetiva, que é a elevação e pendência. O paciente deita, eleva as pernas e fica em pé para se testar o refluxo. Tem que ser rápido no gatilho, né, para fazer isso. Depois fala da anatomia da junção, o conceito de válvula terminal e pré-terminal. Depois eles falam uns detalhes de achados. Por exemplo, 5% dos pacientes têm refluxo com a válvula terminal incompetente e a pré-terminal incompetente, ou seja, uma quantidade relativamente pequena de pacientes. 2/3 tinham refluxo na femoral comum, 21% refluxo periosteal exclusivo, 8% refluxo ostial e pré-ostial e 4% shunt tipo 0. Eu achei meio confuso isso aqui, minha sugestão é passar adiante, ok?
Tá. Aqui mostra, então, um pouquinho de detalhe de anatomia, que em alguns casos a safena acessória, ela não sai direto da safena. Ela sai de um tronco entre a safena, de um tronco formado pela acessória, pela epigástrica inferior e pela pudenda. Ok? Aqui? Então, isso é importante porque depois, quando tiver a ligadura, pode se formar o refluxo medula pélvica por essa via aqui. Então, aqui ele fez as classificações de sticker, tá? O que é o sticker? O sticker 1. Sticker 1 é uma válvula terminal incompetente e a pré-terminal competente. Você tirou do modo apresentação de propósito? Tirei de propósito. Queria ver, eu não estou vendo aqui, o Álvaro, está aqui o Álvaro. Tá. Eu vou botar assim ao comprido, vou tirar a minha, assim. Pronto. Ok. Então, o sticker 1 está tranquilo aqui, né? Ó, terá origem na femoral comum, aqui, e irá escapar pela safena acessória anterior, porque essa válvula aqui está boa. Tudo bem aqui todos, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Tá bom, ótimo. Então, sticker 2 é o contrário. A pré-terminal está incompetente e a terminal está competente. Então, vem o refluxo das tributárias e segue pela safena. Sticker 3 é a terminal competente e a pré-terminal incompetente. Estranho aqui, eu acho que É a mesma coisa? Tá duplicado? eu acho que eu errei aqui. Acho que está duplicado. O sticker 3 é as duas incompetentes, tá? Na hora de fazer o slide, eu botei a foto trocada. O sticker 3 é total incompetência das duas válvulas, tá? Então, recapitulando, sticker 1 é só a válvula de cima. Sticker 2, só a válvula de baixo. Sticker 3, considerem que é as duas, tá? Depois vem esse quadro aqui, que ele fala dos tipos de veias terminais e pré-terminais, dos refluxos, o tipo de sticker e as manifestações clínicas. Eu vou passar adiante para ficar muito pesado. Refluxo da safena magna. Os tipos de refluxo. Aqui é o tipo I, o tipo H e o tipo S. Vocês se lembrem que é interessante porque o refluxo imita a letra. Então, o I é um I, ó, é um I. Ele está totalmente dentro da loja da safena, mas é um refluxo completo. O H imita um H minúsculo, ó. Ou seja, tem o refluxo dentro da loja, mas ele libera um ramo extrafacial que desce paralelamente. Esse é bem comum a gente ver, né? Muito comum, esse é o H. E o terceiro tipo é o S. Imita a letra, ó. Faz um Szinho e ela se torna totalmente fora do compartimento. Facial. Extrafacial, ok? O que avaliar quando você avalia o refluxo? Aí eu fiz essa mnemônica aqui, que é FFRRE, free. Ou seja, se tem... primeiro, onde é a fonte de refluxo, tá? Depois, se tem mais de uma fonte de refluxo. Depois é ver se tem um segmento só com refluxo ou se tem dois segmentos de refluxo. A extensão desses segmentos e aonde que eles saem. Então, é uma mnemônica que diz free, onde é fonte, fonte, refluxo, refluxo, extensão, extensão. Ok? Ok. Agora aqui é onde estão as fontes de refluxo. Isso aqui é o desenho que a gente fez com caneta na hora, em cima do livro mesmo. Só para, se alguém quiser falar aqui, para não ficar só eu falando. Número 1, aqui vindo da pelve, tá? De repente pelas pudendas ou pelas epigástricas.
Número 2, vindo da Giacomini, o refluxo. Número 3, uma comunicante entre as duas safenas, tá? Número 4, uma perfurante de coxa alimentando a safena. Número 5, uma tributária da coxa entrando na safena. Número 6, seria uma perfurante na coxa. Eu coloquei Hunter porque é mais conhecida aqui. Uma perfurante de Hunter, que seria essa seta aqui. E número 7, uma perfurante na perna alimentando a safena. Posso seguir aqui? Tá tudo tranquilo, né? Pode. Pode. Segmentos refluxivos. Então, fala que pode ser mais de um segmento, tem que ficar atento que ela pode sair, pode ter outro segmento logo mais embaixo. Os caminhos do refluxo, aqui as possibilidades de caminhos, né? Que ele vai, uma safena, por exemplo, nesse caso, tu vai fazer o teste aqui, é um teste normal, vai fazer um teste aqui, é normal, e quando faz aqui tem refluxo. Então, tem que testar em vários pontos da safena, porque num determinado ponto ela pode estar normal e no outro ponto não está normal. Sempre quando tem alguma conexão com o tributário, né? Conexão tributária e quando ela muda de calibre também. Agora falando da parva. Aqui são todas as possibilidades de refluxo da parva, que ela pode de conexão da parva. Ela pode vir pelo padrão normal dela, com ósseo. Ela pode vir pelo padrão normal e ter uma entrada na muscular da perna. Pode ser o padrão normal. Com extensão cranial fininha. Pode ser um padrão obliquado entrando, tangenciando o músculo. Pode ser transmuscular na coxa. Pode ser extrafacial, fazendo contato com a safena. Ou extrafacial, ou seja, superficial. Ou ela pode atravessar a musculatura e fazer uma conexão com a safena. Tá? Aqui um desenho também, uma mnemônica, para auxiliar a gente a entender onde é o fluxo e refluxo da safena parva. Aqui essas setas estão nos dizendo onde é que são os refluxos aqui. Quer dizer, Dai? Fala aí. Bom, ela pode vir tanto o refluxo de veias de pelve, que vamos supor pela falácia posterior da coxa. Pode vir a seta mais da esquerda de uma safena magna incompetente, que pela extensão cranial da parva vai transferir esse refluxo. Alguma perfurante de posterior da coxa, assim como veias tributárias que vão se ligar com a safena, ou alguma perfurante no meio da safena. Isso. E mais aqui o cajado... Ou também uma junção incompetente com um sistema profundo da poplite ou de uma femoral distal. Perfeito. Refluxo de perfurantes. Aqui é uma lista das perfurantes mais conhecidas. Tá? Ele usou os nomes delas também. Aqui é a de Hunter, que é a mais famosa na coxa. Depois tem a Dodge, a Boyd. Depois tem... Ele considera que as cockets só são até 3 centímetros. Vocês lembram disso? Uhum. E aqui acima não chama mais de cocket, chama de Dodge, Ele dá o número. Dá o número. Qual? Como é, Mariane? Pocket 1, 2 e 3. Pocket 1, 2 e 3 é abaixo desse 4 aqui, ó. É só 1, 2, 3 centímetros. Depois ele já considera outro nome. Ele dá o número da altura. Lembra que a gente até comentou que a gente sempre considerou todas elas como pocket? Como pocket. A gente sempre chamava de pocket, mas eles descreveram de uma forma diferente, né? Depois tem as posteriores a MEI, 12 centímetros, base. As tributárias. Tributárias. Alguém quer listar as tributárias mais comuns aqui e falar? Fernanda, fala aí. Vai lendo, eu vou apontando. Tá. A safena acessória anterior. Isso aqui. A safena acessória posterior. Yes. A Giacomini. Aqui. A comunicante
Safena, Da aqui. safena Acessória. Safena anterior. Isso. Safena com a safena acessória anterior. A parva lateral. Aqui. A parva medial. Aqui. A safena na perna anterior. Safena na perna posterior. E a comunicante da safena com a safena na perna. Tranquilo. Essas são as tributárias citadas. Essa manobra aqui é muito interessante, que vai se colocando o dedinho, interrompendo o fluxo e vendo se existe interrupção do refluxo. Vai descendo no nível até que chegou um ponto que eu aperto e não interrompe o refluxo, significa que então existe a drenagem foi desviada anterior a esse ponto. Ok? Ok. Veias profundas. Aqui temos uma situação que ele fala, que é muito comum a gente encontrar na ecodoppler o refluxo da veia femoral comum e, na verdade, esse refluxo é falso, ele não existe. Por quê? Porque existe uma veia ostial refluxiva, uma válvula ostial refluxiva, e esse sangue, essa coluna de sangue desce para sair aqui na safena. Então, aparentemente, o que a gente achava que era um refluxo na veia femoral comum, não é. Ele é simplesmente um refluxo da válvula ostial. Lembram disso, ok? Para todo mundo? Sim. Ok. Exploração de rotina. Aqui eu só risquei em amarelo o que pode ser um pouquinho diferente em função da Shiva. Que todo mundo sabe, a exploração de rotina, todos nós estamos acostumados a fazer. Então, chama atenção aqui, mudança de qualquer calibre, uma olhada adicional para as veias, a sua origem e acompanhar isso até o seu caminho de drenagem. Basicamente é isso, tá? Questões a serem respondidas na investigação da safena magna. Na morfologia, se tem alguma anomalia na safena, na junção, se tem um aneurisma, se a safena veia é visível no compartimento facial, através do comprimento, como é que ela é 15 centímetros abaixo do joelho. Depois é todos o que a gente já está acostumado. Aqui ainda fala assim, se tem alguma tributária dilatada aparente no curso da safena magna, ou seja, acompanhar toda a safena, ver se tem alguma tributária saliente, se há algum tecido mole que modificou próximo à safena. Em questão de função, examinar a válvula terminal e pré-terminal, que para mim é uma coisa nova, ter como rotina a exploração da safena acessória, tá? E ver se as tributárias estão envolvidas no circuito de recanalização. E ver se o refluxo deixa a safena por uma perfurante tributária. Questões a serem respondidas na safena parva. Mesma coisa, tá? Não tem muitas novidades em função disso, só que o ponto que ele acha para medir a safena parva no início é 5 centímetros abaixo da junção, tá? Funcional não tem novidades. Questões a serem respondidas pelas perfurantes. Se existe alguma perfurante no curso da safena, ao longo da safena, se existe alguma perfurante, se existe alguma perfurante visível em outros locais, isso a gente já faz de rotina, né? Se existe uma causa pós-traumática ou uma causa pós-trombótica. Depois, só examinar, se preocupar com perfurantes acima de 3 milímetros, para ver se elas são incompetentes e se tem ponto de reentrada, ou se são de reentrada. E se elas têm refluxo sistólico ou diastólico. Alguém queria falar alguma coisa ou não? Essa questão dos 3 milímetros, nós tivemos lá uma situação que ele coloca que ela se torna doente a partir de 3,5 milímetros. Claro que existem discussões entre 13 e 3,5. Em princípio, todas as perfurantes, elas são de reentrada, elas foram desenvolvidas pela natureza para reentrar, né?
O sangue drena de baixo para cima e da superfície para a profundidade. Então, a identificação disso é uma questão muito importante a ser respondida durante o ultrassom, porque ela vai determinar o teu plano cirúrgico. Então, o uso dos 3 milímetros e o 3,5 milímetros é importante, mas sem sombra de dúvida nós temos que usar o Color Doppler para identificar se o fluxo está se afastando do transdutor ou se aproximando. E com isso também identificar se ele é um fluxo, se ele é um refluxo pela sístole ou pela diástole, para nós identificarmos a presença de uma trombose acima. São só uns detalhes importantes, mas que é muito delicado não fazer essa investigação, porque ela pode determinar o teu sucesso cirúrgico depois. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Investigação após o tratamento de rotina. É aquilo que eu já tinha falado, isso aqui a gente já estudou hoje, ó, que o ideal, né, o ideal é uma correção com redução do calibre da safena. O que os padrões de fluxo após Shiva? O sucesso é uma safena competente, mas pode haver também um quadro inalterado ou um menor refluxo, dirigido a uma perfurante ou uma tributária. Após uma interrupção de uma perfurante, o ideal é que tenha um fluxo anterógrado. Eu estou acelerando um pouquinho, tá? Porque a gente está bem atrasado. Aqui, a ligadura de junção, a gente já tinha olhado isso aqui, né? Os achados pós versus pré. Aqui é aquele quadro que eu trouxe as figuras que eles estavam pedindo. Então, o achado pré-operatório. Uma safena sem incompetência e sem refluxo, aliás, sem competência da junção, tá? E com refluxo segmentar, a chance de depois do asval é ela ficar boa, tá? Se ela tem competente, a válvula terminal é competente e a pré-terminal é incompetente, sem uma drenagem, ela vai ser o seguinte, a safena irá se tornar competente em 95% dos casos, comparar com a figura 643, que é essa aqui, ó. Então, o que eles fizeram? Ligaram essa comunicante aqui e ela se tornou competente, tá? Uhum. Próximo. Se a válvula terminal é competente e a pré-terminal é incompetente, drenando para uma veia perfurante. Então, a safena vai ter um pequeno refluxo, drenando através da perfurante. Essa situação pode permanecer estável por anos, sem problemas clínicos ou estéticos. Então, aqui ele mandou olhar essa figura aqui, que foi feita a ligadura da tributária, e o refluxo, então, se direcionou para cá. Ou para uma perfurante que tem aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, fazendo a ligadura, o refluxo se dirige para a perfurante. A valvuloplastia, o que esperar? Então, você pode esperar que a veia se torne competente, ou pode esperar que tenha trombose proximal, ou um refluxo reduzido. O Marcondes aqui falou que ele viu alguns casos, né, Marcondes? Quer falar um pouquinho? Está sem som. Tá sem som. Bernardo, eu li a respeito, né? Assim, eu não tenho conhecimento de ninguém que faz valvuloplastia em ósteo de safena. Na hora, não sei se você interpretou de outro jeito. Falou que... Aí você falou, não, tem um colega em Zurique que ele injeta o ácido hialurônico para restituir a válvula. Você teve lá e não viu nenhum caso, porque não tinha, né? Isso, o Dr. Hag, Chris Hag, que faz um ácido hialurônico. Mas eu nunca vi ninguém fazer valvuloplastia. Eu fiz uma confusão com a trombose do segmento proximal. Ah, tá, que o Pita participou da banca do Pita. Do mestrado dele, eu acho que é mais importante que nós vamos falar. Então, vamos seguindo aqui. Os erros técnicos pós-Shiva. Os técnicos é crossotomia deixando coto e tributários deixando coto. Tá? Os erros táticos.
é ligar a junção parvopoplítea quando há refluxo sistólico, interromper o fluxo sem deixar drenagem, ligar o ósteo e deixar as tributárias se houver refluxo pélvico, que isso é responsável de 30% das recidivas, e fechar shunts de open bypass. Aqui mostrando um exemplo, então, de uma ligadura e que tinha refluxo pélvico pelas tributárias e persistiu o refluxo da safena. Falha da chiva endoluminal. Aqui sim, né, Marcondes? Que Sim. faz a conexão, o fechamento da chiva do cajado, pode acontecer, então, ou o refluxo para as veias profundas continua através de uma válvula terminal para a safena acessória anterior, e por razões desconhecidas, em alguns casos pré-operatoriamente não visíveis, a safena acessória se torna incompetente por via comunicante. E a acessória pode fechar, pode precisar ser fechada por ultrassom ou por ablação endoluminal. A documentação dos achados. Aqui me chamou a atenção essa documentação aqui. Esse aqui é o penúltimo slide, tá? Documentação dos achados. A forma como se documenta riscando na perna ou fazendo, por exemplo, esse outro modelo aqui, ó. E aqui, dessa forma, eu quero encerrar a discussão, então, do capítulo 4, perguntando para os meus colegas, assim, o que vocês acham dessa forma sobre a cartografia, o mapeamento, como é que vocês costumam fazer? A gente pode fazer rapidamente, assim, um comentário de cada um sobre isso. Eu vou interromper o compartilhamento, vou botar a tela visível para todos aqui. E o que vocês acham desse mapeamento feito na perna do paciente? Posso começar falando? Pode. Só vamos trocar o áudio, então. Aqui, deu. Eu acho... Tá dando eco. Tá. Okay. Nós estamos um do lado do outro. E se não tirar o som da eco, pronto. Okay. Eu acho que para quem vai tratar o paciente, o detalhamento e o registro ecográfico é fundamental. A gente vê, foi feito um trabalho um tempo atrás, na clínica e em vários centros no Brasil, da diferença do Doppler realizado pelo médico assistente e o Doppler vindo de fora, sem conexão com o serviço. E é um trabalho que está andando, mas que já mostrou, um estudo piloto, que tem bastante diferença no Doppler. Quando você vai realizar um tratamento, eu acho que se a gente não conhece direito a origem daquele refluxo, pode daqui a pouco um refluxo, como foi um exemplo, né, que vem originado em pélvicas. Se isso não for bem documentado, bem diagnosticado, vai se fazer daqui a pouco só uma ressecção, uma ablação da safena, que depois vai ter uma recidiva porque essas pélvicas não foram bem identificadas. Eu acho que a parte funcional do exame é uma parte importante, tem que ser documentada, mas também, e é o que eu acho que às vezes falta nos exames, que a gente recebe às vezes de fora, é o detalhamento das tributárias, das perfurantes, do ponto de origem do refluxo, do ponto para onde aquele refluxo vai drenar na perna ou no membro. E isso é fundamental para a gente fazer um bom planejamento de tratamento. Ok. Fernanda, eu sei que tu tem um compromisso. Se tu quiser... Eu concordo com o que a Daiane falou. O ideal seria todos os pacientes fazerem, né, tanto ele vai ser muito no pré, a essas perfurantes, a varizes pélvicas, eu acho que
é muito importante, elas são importantes da gente identificar, porque num dos slides, inclusive, tu mostraste ao Bernas que é quando se liga ali a crosta tem um refluxo. E esse exame mais detalhado, eu acho que ele acaba sendo feito nas clínicas de cirurgiões vasculares, né? E, na verdade, o ideal seria que nós mesmos faça nos nossos pacientes, né? E então ele vai ser importante para definir tratamento, e eu acho que ele também é muito importante no acompanhamento, porque a doença venosa ela é uma doença hereditária. Então, se a gente conseguisse fazer esse mapeamento anual ou a cada 2 anos, né, ou quando o paciente vier com alguma recidiva, isso eu acho que mudaria muito, né, nos auxiliaria bastante na hora de fazer também o segmento desse paciente. Eu sei que é um pouco difícil hoje, porque são exames diferentes. Eu acho que é diferente um paciente chegar e fazer um exame num outro serviço, é um exame mais rápido, e fazer um exame com mapeamento, com todas essas origens, né, que eu falei, de fontes de refluxo, de reentrada. Mas eu acho que é uma questão de tempo, e a cirurgia vascular, na parte venosa, e flebologia vai acabar evoluindo para isso. Vocês estão mudos. Nós somos muitos. Escutando. Acho que Pode falar, Mariana. o Albernaz tinha fechado o som dele. Tava no mudo. Eu concordo com as minhas colegas, eu acho que é diferenciado o próprio médico assistente, cirurgião assistente, fazer o ecodoppler dos seus pacientes, pensando principalmente no planejamento terapêutico desse paciente. Algumas vezes a gente recebe laudos de outros serviços, e a abordagem durante a ecografia é um pouco diferente comparando com o que a gente faz. Eu acho que a gente faz um exame mais detalhado, visando exatamente um tratamento específico para cada paciente. Ótimo, muito bem. Então, agora vamos ouvir o Dr. Marcondes, por favor, com a palavra. E meus pacientes, todos, dependendo, eu tenho um ultrassonografista que trabalha comigo, ele faz 80% dos meus exames, ele que faz. Mas 20%, que eu atendo um convênio só, que é a Unimed, 20% às vezes não faz na clínica, faz fora. Mesmo do salustiano ou desses 20%, quando eu vou operar, o paciente vai na véspera, no final da tarde, que às vezes estão mais túrgidas, né? E eu faço toda a marcação, Bernas, e marco com aquela caneta lá que você viu. Os pontos que eu acho, o planejamento cirúrgico meu, né? Eu não faço aquela marcação completa, mas as colaterais eu marco. Eu não marco riscando, eu marco um pontinho, que eu acho mais fácil para você fazer a incisão. E eu sou um preservador de safena, eventualmente eu faço chiva, eu tenho uma técnica publicada. Você já esteve aqui em Uberlândia, você viu a técnica que eu faço aqui. Eu desconecto a safanas de grosso calibre, do CEAP6, jogo espuma para baixo. Eu faço isso já há 10 anos, eu estou no curso número 50. Nós vamos dar o curso agora em setembro. Eu estou com 3 cursos montados já para esse ano. E eu tenho essa técnica que eu faço. Agora, a marcação eu acho fundamental. O ultrassom são os nossos olhos. Eu sou da época, eu sou antigo, que a gente operava varizes e o ultrassom era esse aqui que vocês estão vendo na ponta do meu dedo. A gente, como diz, tirou muita protuberância de aponeurose de perna achando que era perfurante. Hoje a gente não faz isso mais, é uma aberração, né? Então, o ultrassom hoje são os olhos, né? Essas meninas aí nunca viram nada sem ultrassom. Então, hoje você vê lá uma nutrícia muito avantajada, você vai olhar uma perfurante. Né? Você vê uma colateral na região da safena,
Se você jogar espuma, você joga espuma na safena, você vai febritar a safena, porque o volume de espuma que você joga não é suficiente para tratar ela. Então, o ultrassom ajuda nisso tudo, né? Por isso que o ultrassom hoje eu tenho na minha sala, eu não dou laudo, eu só uso ele para fazer minhas funções, para dar meus cursos e para fazer o pré-operatório. É isso. Não vivo mais sem ele. Ótimo, muito bom. Doutor Álvaro Galvão. Eu acho que eu só tenho a corroborar e concordar com o que os colegas falaram, porque é exatamente isso. Os nossos olhos é o ultrassom, ele é o nosso estetoscópio, né? Além da dopplerfluxometria. Mas, assim, eu faço ultrassom desde 2005 e eu passei por uma fase complexa aqui na minha região, que os ultrassonografistas eram ginecologistas e clínicos, e que só eles tinham a possibilidade de fazer por causa que eles eram de dentro do convênio, diretores da própria plano de saúde. Aí, mesmo assim, eu optei por fazer todos os ultrassons dos pacientes antes de operar. Mesmo que viesse com ultrassom, na hora da cirurgia, eu, com ultrassom portátil, fazia. Hoje, além de fazer ultrassom, eu tenho feito como a gente faz já por uma orientação da técnica CLACS, a fotodocumentação, eu desenho na perna os pontos que eu julgo mais importantes e fotografo. E até fotografo, além de fotografar com a Nikon, eu fotografo com o celular, porque eu vou estar com o celular lá no centro cirúrgico, vou dizer, essa paciente eu vi, eu quero dar uma relembrada aqui. Mesmo assim, eu sempre abro o histórico do paciente, relato tudo. Então, eu só opero o paciente, depois eu leio todo o histórico. Então, não é uma coisa que fica solta. E essa documentação, eu acho que ela é fundamental e nós não podemos abrir mão. É evidente que a gente está dentro de um mercado que é aberto a todos e a gente, quando vai fazer um curso de ultrassom, você encontra lá profissionais de todas as áreas. É óbvio que o ultrassom feito por quem conhece função, direcionamento, sabe o que é perfurante, sabe o que é comunicante, sabe o que é uma hérnia muscular, como disse o Marcondes, uma protuberância da aponeurose, sabe a diferença entre uma sístole e uma diástole, e vai ter a paciência, são os médicos que vão ter melhores resultados. Depois que a gente começou a ler esse livro, só para corroborar, não sendo tão longo, eu comecei a prestar muito mais atenção no que tange a origem e drenagem. Beleza? Ótimo, muito bom. Nós também, mesma coisa, a gente tem prestado muito mais atenção na origem e drenagem e estamos buscando cada vez mais um tratamento mais fisiológico. A Daiane tinha falado a respeito do nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo, multicêntrico, sobre comparação de exames vindos de fora com exames que são feitos na própria clínica e esse trabalho já terminou a fase de dados, agora já terminou a fase de estatística também, ele está quase a ponto de publicação, e é um trabalho que uma pré-reflexão, assim, muitas pessoas até pensam assim, puxa vida, é um trabalho feito para comparar os exames? Não, ele é feito para observar o impacto do exame externo e o exame interno na decisão terapêutica, porque a decisão terapêutica é muito mais do que somente o exame. Ela precisa que tenha anamnese, o exame físico, a presença do paciente. E a intenção desse trabalho não é não é uma coisa nihilista, assim, tipo, desmanchar o que já temos. Muito pelo contrário. Eu acho que o exame que já é feito convencional em clínicas, ele é muito importante, porque o paciente já vem com isso mastigado. Eu já sei se ele tem refluxo profundo, se ele não tem. Eu sei os dados mais grosseiros, vamos dizer assim, mais práticos que eu preciso. Mas a decisão terapêutica cada vez mais vai precisar de exames complementares. A gente está vendo isso, né? Tantos detalhes que isso vai caminhar cada vez mais para uma super especialização, exames mais especiais. Eu quero agradecer a todos vocês por essa presença ilustre, a gente tá muito legal isso. Terminamos o capítulo 4 e eu acho que quem tiver paciência de assistir a gente, de ver no YouTube, vai gostar muito, vai aprender
vai ter a oportunidade de estudar junto conosco, né? E agradecer a todos vocês pela presença, especialmente o nosso convidado de honra hoje, Dr. Marcondes, que veio a brilhantar o nosso grupo aqui e já trouxe tanta contribuição boa para nós, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, depois a gente continua ao vivo aqui. Um abraço a todos, tchau, tchau.